Bom dia, pessoal, tudo bem? Enfim, chegamos no nosso último painel do nosso curso de filosofia de 2020. Olha só quem diria que a gente passaria por um ano tão cheio de desafios, tão turbulento, e atravessaríamos ele, chegaríamos nesse momento, né? E aqui estamos nós, depois de falarmos muito a respeito de uma série de situações dentro da filosofia política, né? A última coisa que nós falamos foi justamente a respeito de novos paradigmas, né? Que foram propostos. E agora a gente chega a um último nível, né? Da apresentação do curso, que é a respeito de como as estruturas políticas e sociais e econômicas se manifestam dentro do contexto da globalização, né? A gente já tinha visto alguns pontos de crítica, né, à própria estrutura do Karl Marx, e agora a gente vai observar, voltamos agora para ver um pouco mais a extensão daqueles momentos de crítica e de como elas vão se consolidar a partir do século XX, né? E inclusive caracterizar o cenário que a gente tem hoje. Tudo que a gente viu até o presente momento, nós poderíamos estruturar em modelos que seriam chamados de modelos dicotômicos. O que são modelos dicotômicos? São modelos binários, modelos baseados naquela estrutura do ou esse ou aquele. Então, quando a gente viu, por exemplo, a macrofísica do poder, a gente tinha uma estrutura binária, né? Tínhamos lá, de um lado o Estado, do outro lado o cidadão. E aí, nessa relação entre Estado e cidadão, a gente tinha os vários modelos políticos, né? Que poderiam ser mais justos, mais injustos, exercendo o poder de uma maneira mais eficiente ou mais tirânica, mas era um modelo dual. Quando a gente viu a microfísica, a mesma relação se estendia, mas agora a nível de cidadão versus outro cidadão. Quando nós vimos o hegelianismo, a gente tinha a mesma estrutura, só que mudava o ator, né? Aí nós tínhamos uma autoconsciência de si, que para se conhecer estabelecia um confronto com outra autoconsciência de si, né? Uma não sabia da existência da outra, até elas se encontrarem, e aí entrava naquele conjunto de conflitos, né? Que a gente viu a dialética do senhor e do escravo e tudo mais. E quando a gente viu o marxismo, a mesma estrutura se manteve, o que mudava era a estrutura de classe. Então a gente tinha ali uma classe que era dominante e que entrava em conflito com uma outra classe que, por sua vez, se tornava a classe dominada. Esses modelos dicotômicos, eles já haviam sido criticados tanto por Erich Fromm quanto por Marcuse, né? Marcuse, por exemplo, ele vai dizer que por trás desse modelo, na verdade, a gente tem uma outra estrutura, que é uma estrutura de liberdade que acontece que não precisa ter essa relação dual, né? Essa relação de conflito, embora ela seja sustentada por um sistema que se recusa a cair, né? E Erich Fromm ele já havia falado que esse modelo não é necessário que haja, por exemplo, um conflito indefinido com a natureza. A natureza pode se integrar e se tornar uma aliada do homem, é uma questão de abordagem. Assim como a relação entre duas pessoas, entre instituições e pessoas, entre setor público e privado, eles não têm que ser inimigos um do outro, né? A tentativa de resolver essa dualidade
é que ficava gerando aqueles modelos hegemônicos, né? Aqueles modelos únicos. Ah, resolvemos, né, tudo. Criando o quê? Criando um modelo único, né? Acabamos com o conflito, acabamos com o binário, e aí chegamos no modelo único. E tanto Marcuse quanto Eric Fromm já criticavam isso. Ele falava, veja, a ideia de se criar um mundo sem oposição, assim, único, né, homogêneo, ela vem de onde? Ela vem de uma concepção de mundo em conflito, de uma concepção de mundo binário, baseado em ou esse ou aquele, o que eles chamam de modelo dicotômico. E existem dois pensadores, que principalmente ali a partir dos anos 80, eles vêm a acusar, a criticar, mais do que a estrutura política, eles vêm apontar o problema exatamente nessa estrutura de modelos. Eles falam, veja, não adianta a abordagem, ela sempre vai gerar problemas enquanto se mantiver esse tipo de modelo. Os pensadores em questão Gilles Deleuze e Félix Guattari, são esses dois filósofos franceses que a gente tem aqui na foto, né? O da esquerda aqui é o Deleuze e aqui a gente tem o Guattari. Eles formaram uma parceria durante longo tempo, escreveram várias obras juntos. A principal chamada de Mil Platôs, e o trabalho deles é um trabalho extremamente crítico e muito interessante, porque o que eles vão criticar é exatamente esse modelo, que é o modelo que, para eles, todas as propostas de sociedade estão baseadas nesse tipo de modelo. É um modelo que a gente tem sempre um confronto aqui. A gente tem uma dualidade. No caso de Hegel, tese e antítese. No caso de Marx, classe dominante, classe dominada, ou né, a burguesia e proletariado. Você vai ter monarquia e burguesia aqui, quando a gente tem a Revolução Francesa. Então, ele diz, veja, a história ela vai avançando sempre nesse modelo dual, que resulta num conflito, depois uma revolução, e aí a gente tem sempre o quê? Uma síntese almejada. Por que síntese almejada? Porque quando a gente passa para a próxima fase ela não elimina o conflito, porque a gente passa a ter um outro opositor a esse aqui, aí depois um outro e um outro, e a gente fica naquela espiral que Hegel tinha falado. Eles vão dizer, veja, a gente tem essa espiral por quê? Porque a gente mantém o modelo, né? Então, enquanto a gente mantiver o modelo, nós vamos continuar repetindo a história de conflito em conflito, e na verdade a gente não tem evolução nenhuma, porque a gente não saiu do jogo. A gente está fazendo o jogo. E o jogo é manter essa estrutura. Ele falou, não adianta. Você vai criticar o modelo político, você vai colocar um outro. O outro, se ele estiver dentro desse modelo, ele vai repetir a história. Ah, nós vamos fazer uma grande revolução. Faça a grande revolução. Depois da grande revolução, as coisas ficam do mesmo jeito. Por que fica do mesmo jeito? Porque se mantém o modelo. E a partir daí, Deleuze e Guattari, eles vão começar a estudar essa estrutura de modelos e tentar demonstrar uma possibilidade de se alterar isso. E eles vão pegar o modelo exatamente da linha da botânica. Eles vão lá no meio da botânica e vão falar, veja, como é que a botânica se estrutura? A gente pode ver que a sociedade ela segue um modelo semelhante. Eles vão apontar três modelos. O primeiro modelo é o modelo da árvore, ou mais especificamente o modelo da raiz da árvore. O segundo modelo, que eles chamam de sistema radicular, que é mais ou menos o sistema aqui, que daqui a pouco a gente vai falar dele, que a gente tem uma base de uma raiz que ela vai minguando e na verdade é aqui que a coisa acontece, nas laterais. E o terceiro modelo é o que eles vão chamar de rizoma, que é um modelo que a gente vê, por exemplo, nos bulbos, que ficam debaixo da terra ali, que não viram árvores. Ele tem uma estrutura muito diferente
e descentralizada. Então, eles vão explorar esses 3 modelos, começando aí pelo modelo de árvore, né? E ela possui 3 características. Primeiro, vamos começar da raiz, né? Todo modelo de árvore, ele apresenta uma raiz que está ligada a todo o conjunto por uma relação de causa e efeito. Então, veja, até no nosso modo de falar, né? Nós precisamos achar a raiz do problema. Bom, aí a gente já tem uma ideia de que o problema tem uma causa, essa causa nutre toda a situação, porque ela é a raiz, e, portanto, tudo que a gente vai ver de consequência está ligado com essa situação. Ela apresenta um núcleo central, né, o centro ali da árvore, que é uma unidade. Então, tem-se aquela ideia de que tudo que está acontecendo no hoje, né, que seria a copa da árvore ali, ele está relacionado com o que acontece no centro. Então, aquele que ocupa o papel central é aquele que determina todos os acontecimentos. Só que aquele que está no centro está sempre sofrendo as influências do que está na raiz. Né? A raiz de todos os mares, a raiz de todas as esperanças. Então, tudo está aqui e nós temos esse centro que ele puxa essa raiz para levar as coisas lá para cima. Então, nós temos o quê? Por fim, os ramos da árvore, que são, na verdade, a consequência daquilo que está no centro, que por sua vez é uma consequência daquilo que está na raiz. Então, se a gente coloca isso, por exemplo, no modelo do Hegel, o que a gente vai ter? O que a gente tem na raiz? A gente tem toda aquela luta de consciências, cada um dos estágios anteriores, a superação que teve, o novo estágio que apareceu e que é mostrado pelo que a gente vê no centro da árvore. E o que esse centro vai fazer? Bom, ele vai criar outros galhos, ele vai criar folhas, frutos, que são, na verdade, a consequência daquilo que ele é, daquilo que ele absorveu do chão em que ele está. Né? E esse movimento ele sempre vai seguindo, a gente vai mudando quem está no centro, mas a gente tem aquilo que veio da raiz. Então a gente tem um processo que é contínuo, ele não tem rupturas, então a gente tem uma continuidade aqui, sempre ligada por causa e efeito. Né? Esse que seria o primeiro modelo, né, para Deleuze-Guattari. E eles dizem, tá, mas essa concepção, inclusive a gente entende a história muito por causa disso, né? Você vê que boa parte da história, ela sempre tem a ideia de que o que a gente vive hoje tem um gancho numa raiz, em coisas que a gente viveu, e sempre tenta entender a história como um processo. E, portanto, eu consigo até imaginar tendências a partir desse processo. Então, os partidos políticos, eles estão ligados com uma determinada raiz, eles têm uma ideia do que eles vão construir no futuro. Aquele que está assumindo a bola da vez, ele está no centro da árvore, mas ele está num jogo contínuo entre o que ele vai fazer e aqueles que estão por trás ali, que estão na base da raiz da árvore. Ele está ligado com o passado do partido, com o passado histórico. Então, toda essa estrutura conectada dessa maneira, né, ligada por causa e efeito, elas montam um grande sistema. Que Deleuze-Guattari vai falar, então, mas isso daí não é nem a única coisa. A própria história, ela já passou por um processo que mudou e trouxe um novo sistema, que é chamado de sistema radicular. Nesse sistema, a base da raiz, ela desaparece. Né? A gente vê aqui pelo desenho, olha, cadê aquela raiz da árvore que vai criando vários ramos? Ela desaparece, mingua aqui no final, e surgem o quê? Raízes secundárias que vão se formando aqui ao redor dela, e elas é que vão criando ramificações e novos elementos para explorar. Isso acontece, historicamente falando, quando
ocorrem revoluções, quando ocorrem conflitos e a gente tem uma troca de paradigma. Então, aquele de base, ele murchou, surgiram outros ali, mas eles ainda estão amarrados nele. Então, a base da raiz, ela ainda existe como possibilidade. É aquele caso em que você, historicamente, diz que superou uma situação, mas sempre fica aquele medo de que talvez ela venha a retornar, né? Então, tudo que se faz sobre a sombra daquele passado, daquela situação que, de alguma maneira, ela ainda está presente, como uma memória, como um medo, como uma expectativa assustadora de que ela retorne, ou mesmo como um desejo, né? Que aqueles tempos áureos retornem, que aquele momento glorioso retorne, né? Então, eles dizem, veja, esse sistema radicular, ele possui uma memória de uma base que já não está mais lá, mas que justamente por ser memória, ela ainda tem uma certa presença, porque está ali na memória continuamente. Então, os meios de comunicação estão sempre falando daquilo, como memória, mas estão falando, né? E aí a gente pode entender o quê? Onde é que está o conflito aqui? Bom, o conflito tecnicamente ele desaparece, porque a raiz murchou, né? E a raiz a gente tem ali como essa base, né? O eixo da árvore que faz as transformações, a gente suprimiu, conseguimos resolver isso. E agora só ficaram as raízes secundárias. Então eles vão dizer, veja, os modelos de fim da história, aquele modelo do Hegel que almejava chegar no fim da história, eles queriam chegar aqui. O modelo do Marx, né, em que, olha, resolvemos o problema do conflito de classes. Bom, eu eliminei então a raiz. O que fica? Bom, fica agora a manutenção contínua, né, as outras raízes, o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento dos meios de produção, o desenvolvimento do ser humano, mas sempre tem aquele medo. E se a necessidade que a natureza impõe retornar? O totalitarismo, por exemplo, estaria também nesse sistema, porque o totalitarismo ele busca eliminar toda a diversidade e a heterogeneidade, ele busca eliminar pela imposição do terror, né, do medo, e de um único governo, que por sua vez não tem mais oposição. Então, ele eliminou aquela raiz. Porém, ele sempre cria o quê? Aquele temor de que, embora a gente tenha eliminado, ele pode retornar. E por isso a gente tem que manter sempre um sistema muito bem controlado. Quem leu o livro 1984, do George Orwell, ali a gente tem um sistema radicular, né? Porque tecnicamente já teria havido uma vitória, só que continuamente o sistema mantém um inimigo, né? Ora é a Lestásia, ora é a Eurásia. Então você sempre tem um inimigo que é colocado ali como sombra, como alguma coisa que a qualquer momento pode estourar. E, portanto, a raiz ela fica sempre como algo que possivelmente retorne. E o sistema, o sistema se mantém por causa disso. Né? Então eles dizem, veja, Deleuze e Guattari, eles vão falar, olha, então nós temos nesse sistema radicular, a base da raiz desaparece, surgem raízes secundárias, mas essa base possivelmente ela sempre pode retornar. E é justamente isso que faz com que as demais raízes estejam sempre ligadas a ela, né? Ainda que pelo medo, ela acaba nutrindo o surgimento das outras raízes. E eles vão dizer, olha, esses dois modelos que a gente viu até agora, a gente tem vários momentos históricos e várias estruturas sociopolíticas que são baseadas ou em um ou em outro. Acabam se tornando que metáforas que cada sistema adota ou constrói para construir a sua estrutura. Só que eles dizem, veja, só que por trás disso, nós ainda temos um terceiro, que é
o sistema de rizoma. No sistema de rizoma, nós não temos uma base, não temos uma origem, não temos uma causa, porque nós não temos uma raiz central ao qual as demais vão se conectar, vão se ligar. O que nós temos? Cada elemento, ele se conecta a outro de uma maneira limitada, local. Por quê? Porque eles não têm uma causa central que vai forçá-los a se unir. Tampouco eles têm um conflito generalizado e eu nem tenho um elemento dual, eu tenho vários elementos que se conectam a outro. Eles se entrelaçam um ao outro e nunca formam uma unidade. Você pode ter uma visão do todo, mas só quando você olha a estrutura, por exemplo, aqui. A gente tem 2 exemplos de rizoma. Então, quando você olha cada uma das estruturas, você enxerga uma totalidade. Mas não tem um centro que diz, olha, este daqui que diz o que aconteceu, por que elas se unem assim. Não, não tem. O que faz com que elas se relacionem? Essas relações, elas são finitas. Veja, cada relação aqui ela é finita, ela é local. Muitas vezes elas são criadas por afinidade. Às vezes elas se conectam e se entrelaçam para resolver um problema em comum. Às vezes elas se conectam para gerar uma nutrição em comum ou para resolver um problema. Né? Eles já fizeram testes com algumas dessas redes em termos de botânica mesmo, né? Fizeram um labirinto na Terra e colocaram uma mistura de aveia em 2 pontas diferentes do labirinto, na terra ali, e colocaram essas raízes, né, que são, na verdade, não é nenhuma raiz, é um rizoma, são emaranhados, né, de vários brotos, assim. E o que elas fizeram, né? Elas não se perderam no labirinto. A partir de uma conexão em comum entre elas, elas foram criando um traçado em que elas chegaram cada uma na ponta da veia e elas não foram nas bifurcações que eram becos sem saída. Então, existe uma inteligência que é construída na relação com o meio, mas a partir da conexão entre essas estruturas de rizoma. Só que elas são finitas, elas são locais, não teve uma central que as orientasse. Não tem uma causa e elas não são o efeito de nada. Existe causa e efeito? Existe. Mas ela não é global. Ela não é em todo o sistema como numa árvore. Então, por exemplo, nesse nozinho que eu estou mostrando aqui, eu tenho relações de causa e efeito aqui. Mas no conjunto, elas não se ligam por uma relação de causa e efeito. Eu nem tenho uma raiz de base aqui. Né? Então, a conexão entre elas, ela tem um outro parâmetro, que é a necessidade local e a afinidade local que existe entre cada um dos ramos, que faz com que elas se liguem, que faz com que elas se conectem. Para a gente entender a diferença entre elas, modelos centralizados, como os modelos de árvore, eles são globalizantes. O que é globalizante? Quer dizer que existe sempre um conjunto que é superordenante e que tende a fazer com que todo o restante se comporte de acordo com critérios e parâmetros que são estabelecidos entre eles ali, por um núcleo. Então, algumas características. Cada parte está sempre contida em um conjunto maior, que é o conjunto que a contém. Né? Então, pensa, por exemplo, naquela dialética do senhor e do escravo. Aquele que se submete está contido
aquele que venceu ao senhor, né? Então, o escravo está submetido ao senhor. A classe dominada está contida nos limites da classe dominante. A relação entre eles é sempre uma relação de causa e efeito. E no final, eles são globalizados e passam a atender a um princípio de Estado, ou de governo, ou de oligarquia, ou de classe, que vai submeter todas elas aos parâmetros que eles definem, né? Então, quando a gente vê todas as críticas do Marx, ele está criticando um domínio globalizante e unidirecional de uma classe dominante que, por mais que se cresça, ela sempre vai manter a estrutura de domínio. Quando o Marcuse ele fala, olha, nós já temos todos os meios para que ocorra um estado de liberdade, mas esse estado não acontece porque o sistema não se permite ser encerrado. Então, ainda que a gente tenha tecnologia para trazer a liberdade, ainda existe um domínio globalizante que vai trabalhando com todo um processo de alienação, garantindo essa estrutura. E o que é essa estrutura? A estrutura de árvore, ela na prática, ela traz para nós uma outra metáfora, que é a metáfora de conjunto. Percebam que a metáfora de conjunto, ela faz com que a gente julgue tudo com base em qual é o conjunto domínio. Então veja, a gente está catalogando, a gente cataloga pessoas. Essa pessoa aqui pertence àquele grupo. Bom, aquele grupo tem essa característica que eu não gosto. Então, se essa pessoa pertence àquele grupo, eu não gosto dela. Eu não gosto do grupo, não gosto dessa pessoa. Então, inclusive, o nosso modo de catalogar as pessoas em está contido, não está contido, pertence àquele lugar, pertence àquele grupo, tudo isso é lógica de conjunto. Resultado. Eu sempre vou pensar o seguinte, se eu tenho conjuntos, então eu vou ter o conjunto de todos os conjuntos. E aí, eu globalizei. Eu vou olhar e falar, então todos esses aqui vão ter a mesma característica do todo, que é o conjunto que envolve tudo. É uma visão de matemática, né? Você tem lá os números, o conjunto dos números reais, o conjunto dos números naturais. Isso gera uma série de problemas, tá? Porque onde que o diferente ou a diversidade encontra lugar numa lógica de conjunto? Se ela está fora das regras do conjunto, ela está literalmente fora. Então, esse é um processo que ele vai produzir inevitáveis exclusões. E como num processo de árvore, o que está fora da estrutura da árvore não é nutrido por ela, inevitavelmente esse é um processo que o diferente vai sofrer com a desigualdade. Tá? Então, existe, tudo isso faz parte de uma determinada metáfora, que é a metáfora de conjunto, que por sua vez está ligada tanto com a metáfora do sistema radicular, quanto com o modelo da árvore, e não com o do rizoma. O do rizoma tem este outro sistema aqui. Veja a diferença quando a gente olha um modelo centralizado globalizante para um modelo rizomático. Veja, modelos centralizados são globalizantes, modelos rizomáticos são globalizados. É completamente diferente. Globalizante, ele faz tudo ficar dentro da sua estrutura. Veja, eu tenho um domínio globalizante, tudo que está aqui dentro vai ter que se encaixar e ser contido nele. O modelo rizomático é globalizado, ele é globalizado no quê? No todo, pelas conexões que a gente tem. Então, o que nós temos? Ao invés de eu ter causa e efeito, eu tenho contiguidade, ou seja, ao invés deste evento causar este, que causou este, que causou este, eu tenho este evento que aparece quando este outro também aparece. Que nem a relação entre o trovão e o relâmpago não é uma relação de causa e efeito. É uma relação de contiguidade. Quando um aparece, o outro aparece. Não é uma causa e efeito.
Eles simplesmente são eventos que aparecem juntos. Então eu tenho, na verdade, no modelo de rizoma, eu tenho uma série de eventos que acontecem juntos. Não porque um causou o outro, mas porque um veio acompanhado do outro. Por quê? Muitas vezes por afinidade. Né? Pessoas, por exemplo, se juntam não porque são obrigadas, mas porque elas têm afinidade uma pelas outras. Quando eu monto grupos e eu não coloco critério, eu não falo, olha, eu quero que da letra tal a tal se junte, eu quero grupo só de meninos, só de meninas, eu não faço nada disso. Eu não crio uma causa, eu crio uma situação. Temos aqui um problema, vamos fazer grupos para reuni-lo, para resolvê-lo. Ah, mas quais são os critérios para montar o grupo, professor? Ah, não tem critério. Juntem aí, vejam o que vocês acham que fica bacana. Isso é permitir uma criação de grupos por afinidades. Então, veja, isso vai criar conexões diversas. Outra coisa, ao invés de eu ter um direcionamento de pertencimento, né? Este grupo está contido neste, que está contido neste, a conexão entre eles muitas vezes se dá por compartilhamento. Eu tenho um conhecimento, meu grupo desenvolveu algo, resolvemos uma situação. Vamos compartilhar. Ah, aquele outro grupo tem um outro problema, e eles pegaram a nossa solução e usaram para resolver aquele problema, fizeram melhorias e compartilham também. Então a gente passa a ter uma rede de compartilhamentos, uniões que se dão por afinidade, não por obrigatoriedade, não por coerção. E por sua vez, cada grupo aqui, eles acabam se conectando por interesses afins. O conjunto disso daqui, ele vai gerar uma totalidade. Essa totalidade é o quê? É um modelo rizomático globalizado. A globalização não foi imposta, ela surgiu por conexão. É quando eu olho aquele conjunto todo que eu vejo uma totalidade. Mas eu não tenho um conjunto de todos os conjuntos. Veja, não há nada aqui que diz, olha, tudo isso aqui está reunido por causa disso. Não. Eles estão ali e não tem o começo, eu não tenho o fim, eu não tenho o princípio que orientou aquilo, eu simplesmente tenho o fato. Existe uma totalidade a partir de uma comunidade que está conectada por N interesses diferentes. Eu nem sei onde vai terminar, eu não sei quais são os novos elementos que vão surgir, e ela simplesmente se estende de uma maneira aberta. Então há uma diferença. Aqui, por exemplo, até mesmo na foto, a gente tem o quê? Eu tenho uma pessoa ali que direciona as relações. É um estado, por exemplo, que determina como devem acontecer as relações ali. Já neste outro, as relações são construídas internamente. Lembra quando a gente falou dos dois modelos de globalização? Globalização hegemônica e globalização não hegemônica. E a gente falou que as duas acontecem simultaneamente. Não são apenas dois paradigmas, são dois fenômenos de globalização diferentes e um sobreposto ao outro. Então, o que são esses dois fenômenos de globalização? Um é a globalização que acontece no modelo rizomático. Ou seja, eu tenho culturas que vão sendo construídas a partir da conexão de pessoas, de grupos, de comunidades, de instituições, e elas vão se ligando por interesses finitos, locais. Depois, hoje elas se unem, terminou o projeto, elas se separam, vão se conectar com outros, e isso tudo está acontecendo globalmente, principalmente agora, em um período de Covid, a gente tem tido inúmeras conexões imprevistas para resolver problemas diversos dos mais variados setores. E, por outro lado, a gente tem um modelo de globalização hegemônico que procura
criar uma única direção para todos seguirem, a partir de interesses de mercado, a partir de interesses econômicos, a partir de interesses políticos, né? Então a gente tem esses vários grupos de países que se reúnem com interesses em comum, criam moedas em comum, né? Tentando criar modelos e colocar outros grupos socioeconômicos como subconjuntos deles, né? Então a gente acaba tendo esses dois modelos de globalização enquanto fenômeno econômico social e que são o resultado de dois modelos de visão de mundo. Um modelo de conjunto, que é derivado daquela visão de árvore, que não é um modelo errado, digamos assim. Por que não é um modelo errado? Porque você pode enxergar, se você vê a coisa como uma raiz, que tem inúmeras conexões aqui, e que essas conexões elas têm N arranjos possíveis, você não tem problema nenhum com isso. O problema é que eles direcionam isso daqui para aqui está o núcleo. E ele que vai dizer como deve ser aqui. E aí isso produz esse sistema. E aí ele é problemático, porque ele é unidirecional. Já esse aqui não há nem possibilidade de exclusão. Onde que existe exclusão quando você tem múltiplas conexões aqui? Eu não tenho uma exclusão. Eu não tenho nenhuma única ordem determinando como tem que ser as coisas, né? E por fim, segundo Deleuze e Guattari, embora a gente tenha este modelo, nós temos este outro que acontece a todo momento em todas as relações sociais. E eles preveem o quê? Que a ação da micropolítica e da microeconomia, ela acontece aqui, nesse modelo rizomático. E o que é que eles vão dizer? Quando a gente fala de futuro, eu não posso esperar um futuro unidirecional. Porque um futuro unidirecional ele não existe, ele existe apenas como uma expectativa, como aquela que já vem desde a antiguidade. Né? Alexandre o Grande queria criar um grande império, os gregos queriam criar um grande império, Roma queria criar um grande império. Então todos esses grupos tinham uma visão, né, de um mundo globalizado sob o domínio deles. Mas nunca deu certo. Por quê? Porque por trás disso eu sempre tinha essas relações rizomáticas acontecendo. E eles vão dizer o seguinte: o futuro é algo que tem que ser pensado. Não é uma coisa que acontece, porque não existe um destino. O que eu tenho é sempre o futuro como um futuro aberto que aparece para nós como tendências. Eu tenho tendências fracas, que é quando eu não sou capaz de saber o que vai acontecer. Eu tenho várias coisas possíveis ali e a gente não tem a menor ideia. Por exemplo, nós sabemos que a tecnologia tende a avançar para um 5G, depois para um 6G, depois para um 7G, sabe-se lá para onde vai. Mas qual é a empresa que vai fazer isso acontecer? Bom, aí é uma tendência fraca. Agora que nós vamos ter um avanço nesse sentido, isso é uma tendência sólida. Por que é uma tendência sólida? Porque o local, as diversas relações que a gente tem, que vão se conectando, que vão criando necessidades, demandas, soluções, é nessa soma aqui, é quando eu olho para esse conjunto que eu enxergo uma tendência sólida. Então veja, a ação de cada indivíduo, na medida que cada um deles enxerga diversos futuros possíveis, elas acabam criando potenciais. Esses potenciais, quando a gente olha para uma estrutura conjunta aqui, a gente olha para esse global que é criado por um local, uma série de conexões locais, ela vai criar uma visão global. Essa visão global nos dá
uma tendência sólida. Agora, uma coisa importante. Existem dois tipos de futuros possíveis. Porque se nós temos dois tipos de globalização, nós temos dois tipos de futuros possíveis. Um é aquele que é imposto. É aquele que vem por uma lógica globalizante. Portanto, que tem um plano, ali tem uma meta, né? Tem uma agenda, né? Temos aí uma agenda para 2030, tudo isso é uma visão globalizante. Quando nós paramos, enquanto indivíduos, enquanto pessoas, quando nós paramos de criar conexões locais, de criar parcerias, de inventar soluções, de pensar futuros para nós, quando a gente para de fazer isso, só nos resta seguir um plano que nos é dado de cima para baixo. Agora, quando a gente pensa futuros, quando a gente quantifica futuros, quando a gente compartilha futuros, cria planos nessa rede local aqui, nós criamos uma tendência sólida que, por sua vez, acaba se impondo porque ela é construída, né? Nós acabamos criando cenários que não eram previstos, mas que a partir daí eles têm que ser aceitos, porque eles entram numa lógica de mercado, eles entram numa lógica política, entram numa lógica econômica e acabam criando fenômenos que vão moldando um futuro livre, que vão moldando um futuro aberto. Né? Então, Deleuze e Guattari eles colocam essa situação. O futuro ele é aberto, ele é compartilhado e compartilhável. Mas ele é um futuro que está sempre em jogo por conta de nós termos duas forças, dois modelos, um modelo de conjunto e um modelo de rizoma, né? Um modelo de conjunto e um modelo sistêmico. Nós temos uma lógica de uma globalização hegemônica e de uma globalização não hegemônica. Temos esses dois frutos, desses dois modelos acontecendo simultaneamente. O futuro ele é aberto, mas ele é disputado. E é apenas na medida que nós, enquanto indivíduos, criamos uma micropolítica, criamos uma microeconomia, criamos relações sociais, criamos projetos individuais e vamos transformando eles numa coletividade, é que nós somos capazes de criar um futuro melhor. Certo? E é assim que nós fechamos esse nosso ano, é assim que nós fechamos esse curso de filosofia. Não deixem de construir potenciais para vocês. Não deixem de visualizar futuros, não deixem de pensar futuros, não deixem de criar a sua própria realidade, porque é assim que ela pode se tornar uma realidade melhor. E é isso que eu desejo para vocês, é isso que nós tentamos trabalhar ao longo desse ano, ao longo de todos os anos. É essa ideia de que o indivíduo ele tem uma capacidade de agir localmente para impactar globalmente, certo? É isso que eu desejo a todos vocês. Um excelente fim de 2020 que está se terminando aí. Que haja muitas conquistas, que haja muita superação e que a gente possa criar um 2021 melhor. Ok, gente? É isso. Agradeço muito por esse ano. Espero que todos esses nossos painéis tenham contribuído para o crescimento individual de cada um e que a gente se encontre por aí em novos e ousados projetos, certo? É isso aí, gente. Um prazer sempre muito grande compartilhar com vocês. E a gente vai se falando sempre, sempre, sempre. É isso. Um excelente 2021 futuro para todo mundo. Até mais, pessoal.